Então, quando eu falo de prevenção, eu preciso de olhar as coisas que podem causar as doenças. E a gente vai estar falando de hábito, alimentação, padrão comportamental, estresse, porque é isso que vão gerar as doenças. Olá, olá! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Está no ar mais um episódio do InstaCast CL, o seu podcast ao vivo aqui no Instagram. Episódio 12. Eu sou Carmen Lima, sua apresentadora por aqui. O InstaCast é o seu lugar para explorar o poder do autoconhecimento e descobrir como ele pode ser o grande catalisador para a mudança em todas as áreas da sua vida. Seja nos negócios, saúde, espiritualidade, finanças e muito mais. E hoje eu estou muito animada porque temos um tema essencial, necessário e extremamente atual, que é ansiedade. Quem nunca sentiu aquela inquietação, aquele peito acelerado, a mente acelerada, com 1000 coisas pensando ao mesmo tempo, não é verdade? E para nos ajudar a explorar esse tema, eu estou recebendo alguém que, além de médico nutrólogo, é cardiologista e é um grande defensor de uma medicina integrativa, que olha para o indivíduo como um todo. Ele acredita que a saúde não é apenas a ausência de doença nos exames, mas sim uma vida com energia, bem-estar e equilíbrio. Mas antes de chamar o nosso convidado, eu preciso dar 2 lembretes importantes. Primeiro, clica no aviãozinho e já compartilha essa live pelo menos com uma pessoa que você acredita que precisa ouvir essa mensagem hoje. E segundo, você já sabe, papel e caneta na mão para anotar os seus insights, porque, como eu costumo dizer, uma sacada pode mudar todo o jogo da nossa vida. E quem sabe hoje, nesse dia de hoje, a gente compartilha essa sacada que é importante para você. Combinado? Bem, ele é de Minas Gerais, mas escolheu Florianópolis para viver e desenvolver a sua carreira, aonde é proprietário do Instituto Sanar de Saúde Avançada. A sua primeira graduação foi em clínica médica, logo depois se especializou em cardiologia e fez residência nos melhores centros do Brasil. Mas, mesmo com todo o conhecimento científico em medicações, ele percebeu que esse modelo convencional da medicina não era suficiente para muitos dos seus pacientes. E devido a essa inquietação no coração dele, foi quando mais uma vez, mais uma especialização entrou para o seu currículo, que foi a nutrologia. Então, com uma abordagem de olhar mais para o paciente e menos para a doença, o Dr. Marcelo vai nos falar hoje sobre ansiedade, mas com uma abordagem diferente, talvez da forma como nós estamos acostumados a ouvir. Como aquilo que nós comemos pode aliviar ou agravar os sintomas da ansiedade. Bom, doutor Marcelo, vem para cá. Olá, boa noite. Estou tentando colocar aqui, pronto, marquei o comentário com o título da live. Boa noite, doutor Marcelo. Olá, Carlos. Boa noite aí, um prazer estar aqui participando aqui do seu espaço, né? É uma honra o convite para a gente falar um pouquinho de coisa que a gente faz o dia todo, né? A gente está sempre lidando com saúde, lidando com ajudando pessoas a terem mais saúde, né? Então é um prazer estar aqui conversando contigo. Tema super relevante, né? Tanto relacionado à questão da ansiedade, tanto relacionada, né, às questões relacionadas à alimentação, que a gente subestima muito o poder dos alimentos em cima
dos possíveis benefícios que a gente pode ter, né? Então, obrigado pelo convite e bora lá. Eu que agradeço, a gente está muito feliz de ter você aqui com a gente. Eu particularmente assim, doutor, acho que vai ser consulta para mim, tá certo? Para mim, para um monte de gente. Estou aqui Tá com o benefício certo. da fala, quem sabe, né? Agora, eu já vou pedir aqui para o pessoal colocar nos comentários, né? Quem nunca sente aquela confusão, aquele dia que a gente está com muita ansiedade, né? Sente taquicardia, a mão transpira, tem gente que fica com o braço dormente, né? Quem nunca? Coloca aí, sou só eu ou tem mais alguém aqui que está assistindo hoje que também tem esse tipo de sintomas, né? É bem comum, né? Às vezes dor no peito, muitas vezes um sintoma de ansiedade que é muito confundido também, às vezes até com doenças cardíacas, né? Outro sintoma importante. Eu sei bem como é isso. O pessoal que me acompanha aqui pelo Instagram já ouviu eu contando essa história, mas depois eu compartilho contigo. Vamos aqui começar os nossos trabalhos, doutor. Maravilha. Bom, o seu trabalho ele é fascinante, eu acompanho você pelo Instagram, Obrigado. especialmente porque combina ciência, nutrologia e uma abordagem integrativa para cuidar das pessoas de uma forma completa, né? E você acredita que a medicina pode ir além de tratar doenças e focar em promover saúde de verdade. E isso me chamou muito a atenção. Então, para a gente começar, eu quero te perguntar, né? O que te levou a questionar o modelo tradicional da medicina e buscar uma abordagem mais focada na causa da doença, ao invés apenas de tratar os sintomas? Perfeito. Eu venho de uma família médica, então meu pai e minha mãe são médicos, né? Eu sou o filho mais velho, me formei em medicina, meus dois irmãos acabaram se formando em medicina também, né? Então, o ambiente de medicina é um ambiente que eu respirei minha adolescência, minha infância inteira, e, e naturalmente era uma coisa que nunca foi uma possibilidade de não fazer, não tinha pressão nenhuma, mas era uma questão de exemplo e tudo. E, e quando eu entrei, né, na faculdade, né, eu me identifiquei bastante toda a questão relacionada ao cuidado, a ajudar, enfim, isso é uma coisa que realmente é uma missão para mim, assim, né, ajudar as pessoas. Ao longo do tempo eu fui entendendo que achava que a medicina era a minha missão, mas na verdade ajudar é a minha missão. E a medicina, na verdade, é a ferramenta que eu consigo fazer isso de uma maneira muito eficiente. Quando eu entrei nas residências, eu acabei fazendo 4 residências médicas, né? 3 formais e uma que era no esquema fellow. Eu acabei, hoje, eu tenho 4 especialidades. Eu percebia que faltava alguma coisa, porque mesmo estudando, né, fazendo formações em lugares muito conceituados no Brasil, hospitais como a USP, como a UERJ, né, hospitais muito renomados, hospitais universitários que são muito disputados, eu percebia que nem todo paciente respondia ao tratamento que a gente empregava. Mesmo com os melhores tratamentos, os melhores estudos, né, medicamentos às vezes muito caros, cirurgias complexas, uma parte respondia, melhorava dos sintomas, e outra parte, mesmo com todo o medicamento, todo o conhecimento que a gente trazia da indústria dos medicamentos, algumas pessoas não melhoravam e alguns poucos não melhoravam nada, mesmo com remédio. Então, aquilo eu comecei a perceber que o estado mental, o estado emocional, o comportamento que cada paciente tinha, os hábitos de vida eram diferentes. Então, comecei a entender que não necessariamente tratando as pessoas a mesma doença com os mesmos remédios, eles teriam os mesmos resultados. E foi uma época que eu comecei a me interessar muito sobre isso, sobre comportamento e tudo. E eu comecei a ainda orientar de uma maneira muito sutil há 20, 15 anos atrás, pequenas coisinhas eu via que fazia diferença. Às vezes o medicamento não resolvia, mas uma orientação em relação a alguma coisa do estilo de vida ajudava em algum sintoma. E aí eu comecei
a estudar cada vez mais coisas até fora da área médica, né? Comportamentos, estudei muito sobre psicologia, comecei a estudar muito sobre nutrição, comecei a estudar muito sobre a questão relacionada às coisas mentais, emocionais, crenças e tudo. Por quê? Porque comecei a entender que cada pessoa era uma pessoa e não uma doença. Ela até poderia apresentar os sintomas de uma doença. E foi aí que as coisas começaram a mudar, né? Eu comecei a estudar bastante sobre isso, comecei a me encantar um pouco por esse modelo de tratar gente, ao invés de tratar doença. E aí eu comecei a partir um pouco para esses conhecimentos dentro, que não é uma especialidade, mas a gente chama de uma abordagem integrativa, ou pessoal, algumas pessoas chamam de medicina integrativa, mas eu acho que uma abordagem integrativa acho que faz mais sentido, onde você vai reunindo várias questões relacionadas ao ser humano para você aliviar a queixa dele da melhor maneira possível, né? E quase sempre da melhor maneira possível, com o mínimo de remédio possível. Por mais doutor Marcelo no mundo, por favor, né? Olha, mas Então, é você isso. falando sobre isso, né? Eu não posso deixar de comentar aqui que foi aonde a gente se conheceu. Algumas pessoas falam assim: ah, Carmen, você diz que todo seu convidado é muito especial. Mas todo convidado é muito especial porque de alguma forma ou impactou a minha vida ou faz parte da minha jornada de alguma maneira. E você, né, doutor, é uma pessoa que faz parte da minha jornada. E aí a gente se conheceu nessa fase, quando você já era cardiologista e começou a buscar a parte comportamental, de mentalidade. A gente chegou a fazer algumas formações juntas e a gente se encontrou aqui na Califórnia, no Tony Robbins, no evento do Tony Robbins. E naquela época, né, que faz bastante tempo atrás, eu achava muito interessante, que eu falei, gente, o que um médico cardiologista está querendo saber sobre coaching, sobre comportamento, sobre mentalidade? Então, obrigada por você ter se empenhado dessa forma, ter buscado, né? Médico já estuda tanto, e aí você, como não tinha nada para fazer, foi só estudar mais um pouco, né? Quase isso. É, Legal. isso foi uma. Eu não tenho nenhuma dúvida hoje que isso foi uma das coisas que mudou completamente a minha visão um pouco profissional, né? Eu acho que assim, entender, e eu ainda sou um eterno estudante sobre comportamento, sobre emoções, tudo isso, é uma coisa que eu trabalho dia a dia no consultório, assim, e eu não tenho nenhuma dúvida que é uma das coisas que mais impacta, né, o resultado dos meus pacientes, assim. Legal. Deixa eu só ver uma coisa aqui, doutor, porque a Yolanda falou que está dando um pouco de eco, mas estava no início da nossa conexão, são coisinhas que podem acontecer. Então eu queria que você que está assistindo a gente aqui, coloca aí no comentário se o nosso áudio tá bom, se a nossa imagem tá boa. Isso vai ajudar a gente aqui a continuar. Doutor, em uma das suas falas, você menciona que exames normais não significam que a pessoa está saudável, mas apenas que ainda não tem uma doença, né? Pode explicar para a gente o que exatamente isso significa e como a gente pode ir além dos exames para avaliar a nossa saúde de forma mais completa? Perfeito. A gente, de um modo geral, quando a gente fala de médico, a gente ainda tem aquele modelo muito de saúde e doença, né? Só que saúde, né, o conceito de saúde, ele de um modo geral é atrelado à ausência de doença. Só que isso não é real, isso não é verdade, né? Por quê? A maior parte dos exames diagnósticos, eles usam uma faixa da referência da população. Então, para quem não sabe, por exemplo, um exame de sangue, como que ele é definido, o que é normal? Eu pego uma amostragem de uma população, tá? E aí eu pego, sei lá, uma cidade pequena, 20 mil pessoas. Daquelas 20 mil pessoas que não sentem nada, não quer dizer que elas não estão saudáveis, elas não sentem nada. Eu vou pegar 84,5%, 85% daquele valor e aquilo é o normal.
Ou seja, é a norma daquela população. Se tiver todo mundo ruim, tiver todo mundo triste, desanimado, sem energia, porque isso não é doença. Tá tudo certo. Aquele é o normal. Então, o que acontece, né? Grande parte dos exames, eles estão normais até a pessoa ter uma doença. Na hora que ela tem uma doença, e aí muitos médicos vão analisar saúde da doença baseada em exames, eu tenho exame alterado, eu estou doente. Então, da noite para o dia, eu adoeço. Eu costumo brincar que a gente consegue ver muito isso bem em doenças cardíacas. A pessoa faz um check-up, ou seja, ela vai lá e faz todos os exames de 4 em 4 meses, aí um belo dia, subitamente, ela infarta. E ela não entende por que ela infartou. Porque se eu estava fazendo exame sempre, vinha sempre normal, como que eu infartei? Como que eu não deu nenhum sinal? Mas, por exemplo, os exames cardiológicos, por exemplo, a gente precisa de entupir a artéria do coração mais do que 75, 80% para eu ter algum sintoma. Só que muitas vezes o primeiro sintoma já exige tratamento. Então, exames em check-up, eles são feitos não para prevenção, são feitos para diagnóstico precoce. Só que se eu tenho diagnóstico, eu já não estou mais falando de prevenção, estou falando de tratamento. Muitas vezes medicamentoso, muitas vezes com algum procedimento. Então, quando eu falo de prevenção, eu preciso de olhar as coisas que podem causar as doenças. E a gente vai estar falando de hábito, alimentação, padrão comportamental, estresse. Porque é isso que vão gerar as doenças. Então, eu brinco, uma vez eu falei isso e deu uma certa polêmica. Exames não medem saúde, exames medem doença, por isso. Porque os exames diagnosticam doença. Mas aí já diagnosticou. O É, problema já está instalado. Já não é mais preventivo. Então, se você quer saber sobre a sua saúde, mais importante são seus hábitos. Alguns exames ajudam a gente a entender um pouco, a otimizar um pouco a saúde antes de gerar doença, mas a grande maioria dos exames, quando alterados, eu já estou doente. Porque é a forma que exato. a maioria dos médicos fazem o diagnóstico. Isso fala muito sobre a minha história também, que eu já compartilho com frequência aqui no feed, né, doutor? Eu já fui essa vítima da ansiedade, de parar no hospital, internação, medicamento psiquiátrico. Foram 2 anos da minha vida, que eu costumo dizer, foram os piores anos da minha vida, mas também foram os melhores anos, porque eu tinha tudo e não se diagnosticava nada nos exames. Sim. E eu costumo. Mas também aquilo parece que foi de repente que eu fui parar num hospital. Mas não foi de repente, vinha Não. sendo uma construção através dos meus hábitos estressados, estressantes de trabalho, porque eu tinha uma boa alimentação, eu praticava exercício físico, mas a minha parte mental, emocional, foi o que me levou para o hospital. E aí eu costumo dizer, né, que a medicina tradicional foi importante com a medicação ali para curar os meus sintomas imediatos, ansiolíticos, uma série de medicação que eu precisei tomar, mas realmente o que me curou, a ansiedade bate na porta todo dia, mas hoje eu tenho recursos para não deixar com que ela me Uhum. paralise. E o que me curou foi isso, foi um estilo de vida mais saudável, tendo consciência disso, o autoconhecimento, sem dúvida alguma, e É, cuidar da minha mentalidade, esse treinamento para sim. uma mentalidade mais saudável. Então, muitas pessoas às vezes têm sintomas e mas sabe uma coisa interessante? Lá naquela época que eu tive esse problema, o psiquiatra que me atendeu, ele também já era um cara meio fora da caixa, porque ele me pediu um exame de sangue para medir nutrientes, vitaminas, um monte de coisa no meu sangue que ele falava que tinha relação também, a Sim. baixa de algumas coisas dessas tinham relação Claro. com a ansiedade. E ele também me falou uma outra coisa. Ele falou, Carmen, a gente vai cuidar. Você está se cuidando com a medicina tradicional, você está fazendo tratamento psiquiátrico, você está fazendo terapia, mas você precisa cuidar também da sua espiritualidade. Talvez a gente não Uhum. entre nesse pilar da espiritualidade hoje, mas a gente vai entrar nesse pilar de mental e corpo físico, né, doutor?
Sim. Mas essa parte de suplementação e de exames também, às vezes, pode dizer ali um exame Claro, psicológico. não, não. Tem várias coisas correlacionadas. Eu acho que assim, tem alguns pontos que você fala que eu acho que é super interessante. Porque assim, quando a gente fala de ansiedade, ok, é uma doença estabelecida com um código internacional de doença, então assim, é considerado uma doença. Mas eu sempre comento com os pacientes que existem várias doenças, ansiedade, depressão, algumas síndromes de pensamento acelerado, insônia, tudo isso às vezes está no mesmo pacote de um desequilíbrio do estresse. Por quê? Porque eu brinco quando eu pergunto, eu não pergunto para o paciente se ele tem ansiedade. Por quê? Cada um entende a ansiedade de um jeito. Sim. Então, às vezes, sou muito agitado, eu sou muito tenso, eu sou muito preocupado, sou muito ansioso, eu só penso no amanhã. Tudo isso, de certa forma, é um desequilíbrio do estresse, né? E aí a gente tem sintomas, dores frequentes, dificuldade de dormir, dor na cervical, pescoço. Às vezes, o diagnóstico não vem assim, escrito ansiedade. E eu até comento com os pacientes que, assim, a ansiedade de João é diferente da ansiedade de Maria. Então, eu até não concordo muito. Por exemplo, na minha consulta, eu não uso o termo depressão. Por quê? Depressão carrega um estigma muito grande. Todo mundo, às vezes, tem pessoas que têm vergonha, sentem culpa. E, às vezes, devido a repetir muito, eu sou ansiosa, eu sou depressiva, tem um ponto de identidade. A gente não consegue mudar quem a gente é no core de identidade. Então, por exemplo, eu sempre comento com os pacientes que ansiedade, tristeza, é, preocupação excessiva, isso são estados, e estados emocionais, né? Então, Sim. quando a gente começa a ver um pouco, linkar tristeza, o sintoma que a gente sente no problema, como ansiedade, fica mais factível da gente resolver. Entendeu? Exato. Porque a pessoa não é ansiedade, não é ansiosa. Ela tem passado por períodos de mais ansiedade. Que se ela modular algumas coisinhas, ela consegue melhorar. E quando ela começa a ver como um estado e não como uma característica dela, pronto, isso já aliviou 1 milhão de % no peso do processo. E aí você citou um pouco de algumas coisas relacionadas a exames de sangue, né? Acho que é importante, por exemplo, quando a gente fala de vitaminas, minerais, aminoácidos, o que acontece? Como que a gente produz no nosso corpo as substâncias que vamos colocar assim, organizar as emoções, né? Dopamina, serotonina, cortisol, toda a questão relacionada a GABA, tudo relacionado à adrenalina, tudo isso é feito a partir de nutrientes. Se meu corpo tiver com deficiência de nutrientes, seja vindo da alimentação, porque está muito pobre a alimentação, ou eu estou com muita tensão, um estilo de vida muito confuso, dormindo mal, não sei o quê, e aí meu corpo está usando em excesso os nutrientes. Se faltar nutrientes para eu fazer toda a manutenção, eu vou começar a ter mais estados de ansiedade, mais estados de tristeza. Então, os exames ajudam muito a gente determinar se será que a minha reserva nutricional, do ponto de vista de vitaminas, minerais, tá ok? E é impressionante como tem um monte de estudo mostrando, por exemplo, alguns nutrientes específicos, por exemplo, os do complexo B, então B12, ácido fólico, zinco, são alguns nutrientes que, se tiver baixo e a pessoa tiver um estado emocional mais debilitante, ela não responde muito bem nem a remédio. Quando a gente organiza isso, até os remédios respondem melhor, que é aquela fase inicial, que às vezes ela precisa de uma ajuda mais imediata para melhorar Claro. sintoma. Remédio não trata a ansiedade, remédio melhora os sintomas da ansiedade, e aí você tem tempo para trabalhar a causa, trabalhar a origem, para daqui a um tempo você poder suspender o remédio. Então, acho que essa abordagem que você citou, eu não sou contra remédio, sou Nem médico. eu. Eu preciso usar todas as ferramentas que eu tenho para ajudar o próximo. Mas eu costumo dizer que o tratamento da ansiedade com a medicação, ele tem início e fim. Em média, ele vai durar ali de 6 meses, um ano, ok. Tem uma pessoa que precisa mais, precisa menos.
Mas a pessoa que coloca um remédio e fala, ah, melhorou o sintoma, agora está resolvido, espere, porque o problema não está resolvido. Ele vai continuar crescendo. E daqui a pouco você precisa de um segundo remédio, precisa aumentar a dose, e daqui a pouco eu tive um infarto. Você fala, mas o que tem a ver infarto com ansiedade, com tristeza? Tudo a ver, é estresse. Então a gente vai ter outras coisinhas que vão começando a acontecer que a gente não linka ao problema. Mas é muito importante a gente ver como um todo, porque está tudo ligado, né? Sim. Não tem como separar a mente do corpo, né? Não tem E, como. E e, e, essa. Desculpa. e o detalhe, só desculpa te interromper, que você falou sobre espiritualidade, tem uma quantidade enorme de hoje em dia de estudo científico cartesiano, de maneira bem tradicional, relacionando, por exemplo, espiritualidade e ansiedade, espiritualidade e depressão, espiritualidade e controle de hipertensão arterial. Então, existe uma série de patologias já que já foi estudado o quanto que a espiritualidade vai influenciar positivo na ajuda do controle dessas doenças. Então, isso é uma coisa assim, completamente científica. Isso não é, ah, eu acho. Uhum. Tem muito dado na literatura sobre isso. Então, faz todo sentido, Perfeito. sim. Inclusive, a primeira vez que eu ouvi falar na palavra mindfulness foi através de você, né? E, sei lá, 10 anos, É, 11 é. anos atrás, eu não sei bem, né? E é interessante isso que você falou, porque conforme eu compartilhei aqui uma parte da minha história, depois que eu tive alta do psiquiatra, eu criei, né? Eu já estava trabalhando a minha mentalidade, mas estava tudo muito no começo, né? Não tem como a gente mudar a mentalidade de, sei lá, 30 anos em um final de Claro. semana, né? Leva um tempo esse treinamento. E aí, doutor, eu fiquei carregando o remédio ansiolítico na minha carteira por muito tempo. Eu precisava ter, eu criei, olha que loucura, eu criei uma dependência emocional do medicamento. Sim. Então, até que um dia eu cheguei num ponto, talvez tenha sido numa dessas imersões com Tony Robbins que eu fiz, que é realmente uma virada de chave para gente. Eu peguei aquele remédio na minha carteira e falei, bom, ele já estava vencido, sei lá, um tempão, uns 2 anos, mas ele estava ali. Era uma bengala, né? Aí eu falei, bom, hoje é teu Sim. dia de ir embora. E daquele dia em diante eu assumi que a ansiedade, ela existe, ela tem até uma dose dela que é importante para a gente avançar, Sim. mas o problema é quando ela paralisa. Então eu acho que ali eu me curei, mas a cura foi esse trabalho, né? Esse trabalho Sim. sistêmico, né? Do Acho, corpo. acho que Agora, a ansiedade é muito vista como um vilão, é, como se qualquer ansiedade fosse prejudicial, mas eu vejo muita ansiedade como um estado emocional, sim, né? E aí, eu vou te falar que, por exemplo, a ansiedade, por exemplo, me guia para aqueles projetos ou para aquelas situações mais desafiadoras, tá? Que eu sei que eu tenho que seguir, porque se eu tenho uma coisa nova que eu não sinto nada, tanto faz, tanto fez, se eu falhar ou não, eu sei que não é esse lado que eu tenho que ir. Então, a ansiedade, ela é até um certo guia para te ajudar a evoluir, entendeu? Então eu vejo até sensacional. um pouco por esse lado, assim, aquela coisa de você ficar um pouco em dúvida, vou performar, não vou performar, preciso me preparar melhor e tal, enfim, isso é super saudável, porque faz a gente evoluir, faz a gente se preparar melhor. Então eu acho que a ansiedade ela é benéfica, porque se é uma coisa que é muito gigante, talvez a gente tenha que se preparar melhor, pensar bem. Não dá para sair fazendo de qualquer jeito, né? Então, esse medo, essa angustiazinha, essa dúvida, ela é super saudável. O que a gente não Exato. pode deixar é o quê? É aquela coisinha mental ou aquela variação, eu costumo chamar de variação de tempo, né? Eu perder muito tempo gastando energia com muita coisa e não conseguindo executar o que eu preciso, e aí sim, aí começa a ficar uma coisa disfuncional, ficar uma coisa problemática, porque eu passo muito tempo pensando lá na frente, muito tempo com medo,
e pouco tempo planejando e executando. Então, eu acho que assim, eu gosto muito de falar, e não tratamento da ansiedade, eu gosto muito de falar de controle da ansiedade. Porque se a gente tem ela Boa, controlada, a ansiedade é fantástico. Né? excelente. Eu acho Não, que a eu gente nunca mesma, vai. as pessoas me veem assim falando com muita habilidade, mas ainda a cada vídeo, a cada episódio do Sim, InstaCast CL, a cada palestra que eu faço, eu tô aqui, ó, tem borboletas no meu estômago, né? Então é porque faz sim. sentido. Então a ansiedade eu vejo, pô, legal, porque na hora que eu não sentir mais nada, não vai fazer mais sentido eu estar aqui, Exato. né, compartilhando. Mas assim, Não é o doutor, caminho. se você pudesse compartilhar então, né, como a alimentação tem esse fator também que pode contribuir para aliviar ou piorar a nossa ansiedade. O que a gente deve evitar ou incluir na nossa alimentação, né? Quais são os principais alimentos que podem ajudar a aliviar os sintomas e quais que nós devemos evitar a todo custo? Teria uma fórmula básica? Assim, nunca vai ter uma fórmula mágica, mas existem algumas diretrizes, com certeza, que podem ajudar a maioria das pessoas, né? Eu diria que muito mais alimentos para se evitar do que um alimento mágico que vai resolver todos os sintomas, né? Quando a gente fala, e aí eu gosto muito de trazer um pouco dos remédios. Como que os remédios atuam na ansiedade, né? Eles vão modular principalmente dois neurotransmissores, que é a serotonina e a dopamina, tá? Quando a Certo. gente fala de serotonina e dopamina, né, são dois aminoácidos que como que a gente forma esses aminoácidos, né? Se eu estou pensando na origem, eu tenho que pensar bioquimicamente, para eu pensar que alimento que faz. Então, os dois, esses dois neurotransmissores que ajudam a gente a regular a ansiedade do ponto de vista bioquímico que corre no nosso sangue, primeira coisa importante, eles são produzidos 80 a 90% no nosso intestino. Então, opa, preciso ter saúde intestinal. Tá? Um segundo ponto que é muito importante, e hoje em dia eu vejo que às vezes muitas pessoas falam algumas coisas, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, é que serotonina e dopamina, eles são oriundos de dois aminoácidos, o triptofano e a tirosina. Os aminoácidos estão aonde? Eles estão nas proteínas, nas carnes, ovos. Então, às vezes, se eu não tiver um aporte de proteína, carnes e ovos na minha alimentação de maneira adequada, meu corpo não vai conseguir ter substrato para fazer os neurotransmissores. Primeiro ponto, Uhum. tá? Segundo ponto importante, se eu não tiver saúde intestinal, e aí a gente vê muito mulheres com muita dificuldade na questão intestinal, então muita mulher com muitos gases, intestino preso, né? Eu provavelmente vou estar com a minha saúde mental um pouquinho, né, comprometida. Então, se eu fosse trazer uma coisa geral, né, resumir para uma criança de 5 anos, em um minuto, o que seria uma alimentação saudável, pensando em ansiedade, a gente está falando de proteínas e vegetais. Os vegetais, eles têm proteínas? Têm proteínas, mas são proteínas mais incompletas. Então, eu diria carne, ovos e vegetais. Tá? De um modo geral, eu vou conseguir ter muito próximo de uma dieta muito adequada para eu conseguir ajudar nos processos de ansiedade. A gente não precisa de pensar, ah, não, banana tem mais triptofano, o ovo tem um pouco mais de colina. A gente não precisa chegar a esse nível de especificidade, porque se a gente colocar no prato comida de verdade, com uma porção de pelo menos um terço do prato de uma proteína de alto valor biológico, ovos, carnes, peixe, frango, o que seja, e uma boa porção, pelo menos dois terços de vegetais, saladas, legumes, vegetais cozidos, a chance de acertar é 99%. Agora, o que mais impacta, a gente seguindo esse modelo, o que mais impacta na ansiedade é o que a gente não deve consumir, né? Uhum. O que Que é seria? quase que é quase uma antítese disso, né? Açúcar,
produtos industrializados, que são ricos em sódio, ricos em açúcar, ricos em glutamato monossódico. Muitas vezes está disfarçado, então você olha o rótulo e você não sabe o que é, né? Então, açúcar, excesso de farinhas, não vamos entrar numa que tipo, ai, não pode comer farinha nenhuma, não pode comer pão, não pode comer massa. Não é não pode, mas se a sua alimentação, a base dela, for muita massa, muito farinha, muito açúcar, você vai ver que esses alimentos não têm nutrientes de maneira significativa. São alimentos que não têm quantidades adequadas de aminoácidos. Então, você vai ter deficiência de nutrientes. Então, se você evitar uma alimentação à base de farinha, à base de produtos industrializados, biscoitinhos, salgados, refrigerantes, bebidas muito doces, né? Muito açúcar, e trazer para a sua alimentação bastante vegetais, proteínas de alto teor biológico, você vai ver que você já está muito encaminhado para melhorar a ansiedade. Quanto mais açúcar, mais ansiedade. Açúcar é inflamatório. A ansiedade, Ei, Lala. a ansiedade é uma doença inflamatória do sistema nervoso central, né? Caramba. Então, não vamos complicar muito. Ah, tem que ter oleaginosas, porque tem zinco e tal. Legal, mas não precisa de ser tão específico. Às vezes a gente olha na internet e aí fica muita gente falando, não, precisa comer salmão, não sei o que. Aí o sujeito vira e fala assim, pô, mas salmão para mim é meio caro, então eu não vou ter jeito. Tem jeito. Qualquer proteína de valor biológico, um prato com vegetais, comer saudável é mais barato do que comer ruim. É mais caro a gente comprar coisa que faz mal do que coisa que faz bem, né? Então, evitando esses principais, né? E acrescentando comida de verdade, você vai ver que a gente já tem um bom caminho para melhorar muito, e não só a ansiedade, várias questões na nossa saúde. Eu costumo dizer que, especialmente aqui nos Estados Unidos, né? Sim, Caro. Algumas pessoas professam, comer saudável é caro. Não é. Caro é a conta do hospital aqui, né? Que aqui não existe medicina gratuita e cada exato, entradinha no hospital por uma dorzinha de estômago, por um mal-estar ali de alguma coisa, a conta vem muito alta, $2.000, $3.000, uma coisa que, né? Então, exato. caro é a conta do hospital. E E investir numa alimentação saudável, descascar mais e desembalar desembalar menos, menos. né? Exato. Tem uma frase que um professor, que é um professor de nutrição, eu acabei ficando muito amigo dele, e ele falou uma vez, eu dou crédito para ele, o Murilo Pereira, ele fala muito sobre microbiota intestinal, fala muito sobre saúde intestinal, que ele falou um negócio que eu acho fantástico. Ele fala o seguinte: quanto maior o tempo do alimento, menor é a sua. Então, assim, quanto mais tempo o alimento resiste na prateleira, provavelmente mais mal ele vai fazer para a sua saúde. Então, essa é uma boa pedida. Tudo que está na prateleira e não vai estragar em alguns dias, provavelmente não vai te fazer bem. Exato. E aqui é muito comum, né? As pessoas aqui, é diferente do Brasil, que a gente muitas vezes tem o suporte de empregada, de cozinheira, de uma série Sim, de uma rede de apoio muito grande, especialmente nós mulheres aqui, somos nós mesmas, é levar filho na escola, é preparar a é, comida, é cuidar da roupa, cuidar da casa. Muita gente tem uma faxineira que vem aí uma vez por semana. sim. Mas é esse desafio e a facilidade que o próprio mercado aqui estimula da compra das caixas. Taca no micro-ondas e E, vamos lá comer. E é triste, às vezes, a gente ver crianças consumindo esse tipo de alimento. não, isso é muito mais comum do que a gente imagina, porque se a gente olhar os números de obesidade, né, vou falar números brasileiros, por exemplo, 2022 foi o último censo, 68% das pessoas estavam sobrepeso, estavam acima do peso. E quando a gente olha a obesidade, 27% dos adultos tinham um diagnóstico de obesidade. 23% das crianças até 12 anos já tinham um diagnóstico de obesidade. Então, é um cenário bem preocupante, né?
Os Estados Unidos tem muito estímulo de estimular quantidades, né? Então, de uma maneira muito fácil, você consegue frascos muito grandes de porção, e aí é irresistível, né? Porque você fala, putz, vou pagar um pouquinho a mais, vou comprar um negócio grandão, né? Mas uma coisa que eu sempre comento, principalmente para quem quer ter uma alimentação adequada, que a organização é metade do processo. Se você não se organizar, fica muito mais difícil de comer saudável, porque às vezes a gente precisa se dedicar 1 hora, meia hora, um pouquinho mais no supermercado para selecionar, né? Eu raramente compro comida no supermercado, normalmente compro comida em feira, em alguns hortifrutis que só tem comida, né? Vou no supermercado mais para comprar material de limpeza, essas coisas. Mas é fundamental se organizar. Por exemplo, eu trabalho até todo dia muito tarde, assim, 9h30, 10 horas, 10h30, não é muito incomum. Eu 11 horas ainda está terminando meu trabalho. Vou para casa e acordo 5 horas, 5h15 para ir treinar. Porque se eu não treinar de manhã, eu não vou conseguir treinar à noite. Então, é uma coisa de compromisso. Então, todo dia, 6 horas da manhã, eu estou dentro da academia. De segunda a sexta. E aí, o que acontece? Que horas que eu vou fazer minha comida? E aí, se a gente depender da força de vontade, a chance da gente errar é muito grande. Até para quem é disciplinado, até para força de vontade, ela é limitada quando você está cansado, quando você está mais estressado, está um pouco triste por qualquer razão. Tá... Então, o que, que eu faço? Né? Eu programo todas as minhas refeições principais, almoço e jantar, durante a semana. Eu levo 1h30 para cozinhar as minhas 9 marmitas. Elas estão prontas dentro da geladeira. Então, e eu faço muito rápido. Por quê? Enquanto eu estou cozinhando um vegetal, estou picando o outro, estou fazendo a proteína e tudo. Monto tudo, tá tudo na geladeira. Acordo de manhã cedinho, 5h pouca da manhã. Em 15 minutos eu me arrumo, pego 2 marmitas, coloco na marmiteira e venho para a clínica. Pronto. Não vou errar. Exato. Por quê? Aquele dia que você está com mais fome e tal, você foi, pediu uma coisa no iFood. Tem comida no iFood, aqui no Brasil, pelo menos. Né? As pessoas vão assim, mas eu peço muito no iFood. Não é comum, mas de vez em quando eu peço. E eu peço o quê? Uma carne com vegetais, uma comida. Agora, se você está querendo dar uma despontadinha e tal, mesmo para quem é disciplinado, se não se organizar, vai errar um pouquinho mais. Então, assim, para quem quer, né, ter uma ansiedade controlada, quer ter uma alimentação saudável, é fundamental começar a se organizar. E não leva muito tempo. Não, e daqui a pouco isso faz parte da rotina. Eu trabalho com mulheres nessa parte de gestão do tempo, produtividade qual é o meu mote, né? Eu ajudo mulheres a equilibrarem tempo e energia entre trabalho, família e ela mesma. E a entender sobre isso, né? Que é possível a gente realizar tudo o que a gente precisa fazer organizando a sua rotina. E olha, no YouTube tem um monte de vídeos que ensinam a você preparar as suas marmitinhas saudáveis, do jeito que você gosta, para a semana inteira. É muito rápido e muito fácil. Eu também faço isso. A minha comida ela é toda preparada. Em algumas horas do final de semana eu já preparo tudo, né? Mas aí você traz essa questão, né? É um pouquinho de escolha também, né? Da nossa parte, a gente tomar consciência e fazer algumas escolhas. E eu também ouvi você falando, né, que você compartilha e que me chamou muita atenção, né? É impossível se curar sem abrir mão das coisas que te fizeram adoecer. Como que isso se aplica na prática, né? O que as pessoas precisam mudar para começar a curar isso, né? Mas essa frase sua eu achei muito interessante. O que significa exatamente isso, doutor? Eu costumo dizer que assim, o universo ele tem algumas leis. Leis é aquilo que você segue, você não discute, você não questiona. Por quê? Porque vai dar certo, né? Se está lá dizendo que a lei naquele país é uma lei que não pode roubar. Se roubar, vai ter uma consequência. Não adianta você discutir com a lei. Ah, mas eu roubei por isso, por aquilo. Não adianta, tá? É uma lei, né? E a gente tem uma lei que é a lei da causa e efeito. Simples assim. Não adianta discutir com a lei. Quando é lei, se for lei,
ou segue, ou não segue, ou segue, vai ter as consequências, ou não segue, vai ter as consequências. Então, o que acontece? De um modo geral, né, as pessoas querem a consequência, mas não querem mudar a causa. E isso é do ser humano. Porque o ser humano, ele gosta do conforto, ele gosta da tranquilidade e tudo, mas o ser humano não gosta do desconforto. E nos processos de mudança, muitas vezes vão gerar um desconforto inicial para você ter um conforto maior no futuro. Então, muitas vezes eu quero a solução do problema, mas eu não quero abrir mão das coisas que me dão prazer momentâneo, que normalmente geram esse problema. Então, quando eu digo que, né, é impossível você se curar sem abrir mão das coisas que te fizeram adoecer, porque senão é a mesma coisa de eu querer limpar uma piscina que tem um esgoto caindo nela. Eu posso limpar da melhor maneira possível, mas poucas horas que eu deixar ali, ela vai estar suja de novo. Então, quando eu falo muito isso, eu falo muito sobre hábitos, né? Se a gente, dentro de um processo de doença ou de sintoma que ainda não seja uma doença, se eu não começar a trabalhar, né? E aí eu não digo 100%, porque as pessoas às vezes falam o seguinte: comer saudável é nunca jamais comer um pão, nunca jamais comer um Um doce, nunca docinho. na vida tomar um refrigerante. Eu costumo dizer que cada um está numa jornada. Se você melhorar um pouco em relação ao que você era, parabéns. Amanhã melhora mais um pouquinho. Em muito pouco tempo, você está com hábitos assim incrivelmente melhores. Cada um está num processo evolutivo aqui. Então a gente não precisa ter esse negócio de que não posso nada, mas a gente tem que tomar cuidado também, porque às vezes as pessoas falam assim: mas só de vez em quando não tem problema, né? E aí eu costumo dizer o seguinte: a mentalidade com que eu vou comer algo que não me faz bem, ela é fundamental. Exemplo: se eu, por exemplo, vou comer uma pizza, e aí eu faço o seguinte: não, essa semana eu treinei, eu dormi cedo, dormi bem, eu comi super saudável, eu estou gerenciando meu estresse, ansiedade, tudo isso, estou bebendo água, tal. Então, no final de semana, eu posso tranquilamente, não vai me fazer mal, comer pizza, beber refrigerante, tomar uma cerveja, tá tudo tranquilo. Qual que é a quantidade que você vai consumir? O quanto tiver afim, porque não vai ter problema. Agora, se eu vou com uma mesma mentalidade, essa semana eu comi certinho, dormi bem, bebi água, estresse foi tudo tranquilo e tal, cara, eu me cuidei tão bem. Será que eu preciso realmente de colocar algo que não faz bem no final de semana? Meu É corpo ótimo. sabe se é domingo. Meu corpo sabe se é domingo ou se é segunda. E aí o que acontece? Mas pode ser que eu ainda tenha muita vontade. Nossa, mas eu tô com tanta vontade de comer uma pizza. Eu gosto tanto de comer uma pizza. O doutor só falou que não é proibido. Mas essa pizza vai atrapalhar no meu objetivo, vai piorar a minha saúde, aumentar a ansiedade, aumenta a risco de câncer, aumenta a risco de obesidade, aumenta um monte de coisa, mas eu ainda estou com muita vontade. Tá bom, o que eu posso fazer para diminuir um pouco o dano de eu ir para uma refeição que eu sei que não vai me fazer bem? Então, se o que eu quero muito é o prazer instantâneo da pizza, eu posso tranquilamente, por exemplo, e comer a pizza com menos fome. Eu posso fazer uma refeição mais saudável e ir comer aquela mesma pizza, em vez de comer 6, 7 fatias, com uma fatia pequena e pronto, matei aquela vontade. Então, se eu vou pensando que não vai me fazer mal, eu vou comer o que eu quiser. Se eu penso que aquilo vai me fazer mal, então eu vou diminuir o dano e mesmo assim eu não vou me privar. Só que ao longo do tempo, à medida que você vai entendendo o que faz bem para você e o que você almeja, a gente vai vendo que não faz sentido, por exemplo, eu ter várias refeições muito ruins. Porque eu falo assim: se eu estou nessa busca de estar melhor de saúde, melhor mentalmente, melhor profissionalmente, eu falo: por que eu vou colocar uma coisa que não me faz bem? Chega uma hora que você vira e fala assim: cara, para mim é muito melhor comer uma comida. Não fico estufada, não fico cansado, no outro dia eu estou bem.
E aí, uma exceção ou outra, tá tudo certo. Mas eu não, a exceção, a gente sabe que também não me faz bem. Então eu vou cada vez diminuindo a exceção. Você vai se tornando uma pessoa diferente. Que para essa pessoa diferente, não faz mais sentido ficar comendo um monte de bobagem. Não é nem que ela se priva, entendeu? Ela vira e fala assim, Sim, cara, não faz sentido eu ficar comendo isso, é. né? Mas é um O processo que vai muito além autoconhecimento só do comer. muito, muito além, né? Então, essa verdade, né, de buscar se conhecer, entender o que me sabota, né, de eu estar fazendo um processo todo direitinho e chegar lá num final de semana, às vezes eu colocar tudo por água abaixo, né? O que que eu estou descontando na comida que está É, faltando na minha vida? olha só, né? É Uma muito pergunta boa. comum, É. né? Então a gente às Agora, vezes não se pergunta. você sempre enfatiza, né, que a medicina deve olhar para o indivíduo como um todo e não apenas para a doença. E como que isso é aplicado na prática no seu instituto, no Instituto Sanar de Saúde Avançada, né? Como que começa? Qual é a jornada, né, que você faz esse diagnóstico? Eu costumo dizer que todo mundo, para ter saúde, ele vai ter que respeitar pelo menos 5, 6 pilares. Eu vou falar aqui, a gente vai ver 5 a 7 pilares, tá? Qualquer pessoa, para ter saúde ou para melhorar, não vou falar curar, porque vai ter doenças que talvez, às vezes, a gente não consegue curar 100%, né? A maioria das pessoas, mas pode melhorar com certeza, tá? A gente vai precisar de alguns pilares essenciais, tá? O primeiro pilar, sem dúvida nenhuma, tá? Eu sigo normalmente nessa ordem, é intestino, tá? A gente precisa entender sobre saúde intestinal. Se a pessoa tem um intestino que não funciona direito, não vai muito no banheiro, tem muitos gases, o intestino é preso, é solto, tem refluxo, opa, tudo que a gente consome entra pela boca. Se ele não estiver sendo digerido, absorvendo bem os nutrientes, o intestino produz uma série de nutrientes, série de hormônios, sistema imunológico está diretamente relacionado ao intestino, todas as alergias, enfim. Então, o primeiro ponto que eu sempre vou olhar um pouco saúde intestinal, tá? Se eu tenho uma saúde intestinal boa, ok. Um check, né, de um pilar resolvido. Segundo, eu digo que talvez seja o pilar mais importante para a longevidade, que é sono. A gente negligencia muito o sono. Sono não é só dormir a noite inteira. Sono a gente precisa de dormir cedo, e aí cedo, vamos falar, caiu o sol, ficou escuro, a gente deveria estar dormindo. É difícil. Então eu digo que até pelo menos umas 10, no máximo 10 e meia, 11 horas, a gente já deveria estar dormindo. A gente precisa dormir a noite inteira. Desse negócio de, acordei uma vez para ir no banheiro. Isso não é sono de qualidade. A gente precisa de acordar disposto. Eu não estou dizendo acordar feliz, saltitante, é acordar com disposição e não pode ter sono durante o dia e nem roncar à noite, porque também são critérios de um sono de não qualidade. É durante o sono que o corpo faz toda a reparação do nosso organismo. Desde eliminar uma célula que pode virar um câncer daqui a 10 anos, uma doença coronariana, enfim. Tá? Olha, Então, sono é o segundo pilar. Tá? ok. Terceiro pilar, para mim, é fundamental, é o gerenciamento de estresse. E aí eu considero estresse todo e qualquer sintoma que tire a gente do nosso conforto, do nosso dia a dia. Então, se eu trabalho num emprego que eu não gosto, só que eu recebo bem, então eu fico naquele conflito, como que eu largo, não sei o quê, isso é um estresse meio invisível, né? Se eu sou mais reativo, que as pessoas me falam, eu fico com raiva fácil, estresse. Se eu como mal, estresse. Se eu durmo mal, estresse. Se eu preciso tomar remédio, estresse. Então, se eu não faço atividade física, estresse. Se eu faço atividade física demais, estresse. Então, estresse, né, é o que gera inflamação no nosso organismo. O excesso de estresse, quando eu tenho dificuldade desse balanço, né? Dificuldade
de relaxar, tensão, tudo isso é um desbalanço do estresse. Então, a gente está falando, eu acho, intestino, sono, Sono e gerenciamento de estresse, estresse. né? Terceiro pilar, É. tá? Quarto pilar, que eu acho que é fundamental, sem dúvida nenhuma, atividade física. Atividade física é o remédio menos prescrito pelos médicos. Atividade física é remédio, né? Trata muito bem, ajuda muito bem no controle da ansiedade, de tristeza, de dificuldade de concentração. Então, sem dúvida nenhuma, atividade física é o quarto pilar. O ideal é a gente ter atividade de força, ideal é atividade aeróbica, tipo caminhada, tipo corrida, tipo natação, bicicleta, e lembrar do terceiro tipo de atividade que a gente não lembra muito, que é a parte de alongamento, mobilidade, postura, respiração, que também é importante, né? Quinto pilar, sem nenhuma dúvida, a gente sempre vai falar da alimentação. A alimentação é mais simples do que as pessoas pensam. Boas fontes de proteína, boas fontes de vegetal e descarta, diminui em menos quantidade, tudo, os veneninhos, né? Açúcar, farinha, alimentos processados, tá bom? E lembrar que na alimentação a gente tem que pensar na água também, que é muito importante e a gente normalmente não consome de maneira adequada. A gente precisa de pelo menos em torno de 40 ml por cada quilo de peso que a gente tem, tá? Água é muito importante, muito mesmo, tá bom? Então a gente falou ali de 5 pilares. Dois Isso. pilares que eu uso muito, que são pilares meio que secundários, mas muito importantes, porque ele mostra de maneira indireta, é saúde da pele, unha e cabelo, principalmente para a mulher, tá? Uhum. Porque se o corpo está com deficiência de nutriente e ele sempre vai pensar na sobrevivência da espécie. Se você tivesse correndo de um leão, né? Hoje tem gente que está correndo de 10, 20 leões por dia por causa do estresse. Você acha que o corpo ia jogar o nutriente para o coração, pulmão, rim ou para o cabelo? Então, eu Boa. vejo muita gente que acha que tô muito saudável, mas meu cabelo cai muito, é fraco, minha unha é frágil. Isso é um sinal de saúde sistêmica comprometida. E me faz pesquisar melhor onde que está o problema de saúde sistêmica que ela tem. Então, pele, unha, cabelo é muito importante. E segundo, que às vezes a gente fala pouco, são os distúrbios da saúde do sistema reprodutor, né? Mais em mulher, mas baixa libido, TPM excessiva, fluxos menstruais muito altos, muita cólica, muita dor abdominal, muita enxaqueca e tudo. Isso também é um sinal de desequilíbrio de saúde que está muito ligado à questão do estresse, por exemplo. Então, eu acabo Caramba. usando os dois pilares para quê? Eu brinco que eu sou quase, na minha consulta, é quase um Sherlock Holmes. Tem gente que chega e fala que está ótimo. Às vezes é um perfil. Tem pessoas que têm esse perfil, tipo, não, eu estou muito bem, eu não concordo, eu não sou ansioso. E aí eu vou vendo sinais indiretos que muitas vezes a pessoa vai vendo, além de, na consulta, de ver linguagem corporal, tudo isso. Mas eu digo assim, esse script, por exemplo, esse set, e aí, claro, tem pessoas que têm sinais específicos, tal, mas esses 7 sinais eu investigo na pessoa que chega com problema de ansiedade, de tristeza, de excesso de peso, de doença cardíaca, se ele tem autismo, se ele tem todo transtorno de déficit de atenção, porque se eu ao longo do tempo melhorar esses 7 fatores, já validei isso em mais de 10 mil pessoas. Muito provavelmente eu vou ajudar qualquer pessoa que chegar com esses sintomas em qualquer patologia, porque eu não estou mais vendo doença. Eu estou vendo o bom funcionamento do ser humano, né? Excelente. Tanta coisa aqui que você falou que faz muito sentido, porque eu queria só complementar uma coisa, doutor, porque tem pessoas que acreditam, eu já estou com 40, já estou com 50, sempre fui assim, que não sei o quê. E a minha vida começou a mudar para eu nunca tive um estilo de vida sem ser saudável, fora o estresse que me derrubou. Mas depois que eu aprendi isso, eu sempre tive uma alimentação legal, mas eu comecei a mudar o meu estilo de vida, que é essa parte
de olhar melhor para o alimento, controle do estresse e tal, com 45 anos. E tem quase 10 anos isso. E o que a alimentação, a mudança, a minha forma de alimentar, e foi aqui nos Estados Unidos que eu mudei tudo isso, porque eu vim para cá, eu vim com essa mentalidade de que o alimento será o meu remédio será o alimento, por conta dos históricos da medicina aqui, como é. Então, eu e meu marido, a gente mudou o nosso estilo de vida para não adoecer aqui nos Estados Unidos. E quanto que isso foi impactante para a minha pele, para o meu cabelo, para a minha unha, para períodos de pré-menopausa. Eu não tive sintomas de menopausa. Então, tudo isso eu relacionei, e claro, você comprova, tem uma pessoa que me acompanha, foi esse estudo, né, de alimentação, exercício físico, controle do sono e do estresse. Excelente, excelente, doutor, muito obrigada. E hoje, né, aqui o Instagram, a gente não pode, ficaria horas aqui com você. Sim, mas você sabe, tem uma limitação. O Instagram começa a sabotar daqui a pouco, enfim. Mas olha, quem está assistindo aqui, se quiser colocar uma pergunta para o doutor Marcelo, já coloca aí que vamos ver se antes de encerrar a gente consegue responder. Mas já adianto, vá no perfil do doutor Marcelo Amorim, que ele entrega muito conteúdo a respeito desse tema que a gente está falando e muito mais. Então, só dali você já vai poder tirar muita informação importante para a sua vida. A ansiedade e o estresse são tão comuns hoje, né, que quase parece normal, né? E para quem vive com esses sintomas diariamente, qual seria o primeiro passo assim para iniciar a cura? Você já deu aqui um protocolo hoje, né? Mas qual o primeiro passo? Que parte você acredita que se começar já vai começar a mudar esses sintomas? Eu acredito que qualquer mudança, ela começa pelo processo de aceitar que tem alguma coisa que precisa melhorar, né? Aceitação. Muitas vezes a gente fica um pouco naquilo, não tá tão ruim, não tá assim, e aí a gente espera ficar muito ruim para depois tratar um problema muito maior. Então eu acho que assim, a gente não foi feito para viver uma vida mais ou menos e tal. Claro, não é aquela maravilha de Hollywood igual às vezes a gente vê as pessoas falando que a vida, né? Mas eu acho que assim, a gente tem que estar com uma vida desafiadora, acho que isso é importante, mas a gente tem que estar satisfeito, a gente tem que estar feliz, Quando isso não está acontecendo, dependendo do que seja, e as pessoas que têm muita ansiedade, elas têm muita angústia, a gente precisa de aceitar que tem um problema, que tem um desafio, que eu preciso de mudar. Então esse é o primeiro ponto, eu acho, né? A aceitação do processo. Porque senão eu não vou ter muita força, porque se não é um problema, se não é uma coisa que me incomoda, para que eu vou gerar todo um esforço para mudar? Lembrar que o ser humano ele é preguiçoso por natureza. Sempre que a gente puder ser preguiçoso, a gente vai ser. O ser humano ele é preguiçoso, é instintivo isso. A gente sempre vai querer conforto. Então, eu só vou mudar se algo for realmente importante para mim. Então, aceitar que isso está me atrapalhando é o primeiro passo. O segundo passo, eu entendo muito que é um processo de aumentar o nível de consciência em relação ao processo. Por quê? Se eu entrar numa mentalidade de sempre botar uma desculpa, ser um pouco vítima, dizer que eu estou ansioso por causa disso, porque eu trabalho com aquilo, porque eu não tenho dinheiro, porque você não vai sair do lugar, né? Então eu acho que encarar um pouco, assumir a postura de 100% autorresponsabilidade, ela é outra coisa que é fundamental. Por quê? Mudar qualquer coisa não é fácil. Às vezes é simples, mas exige esforço. Então, se você assumir de fato que você é o grande responsável por essa mudança, você já está metade do caminho do processo. E aí eu começaria, de fato, vamos colocar assim, as mudanças, né? Se eu pensasse em relação à ansiedade, alimentação e atividade física são os dois principais pilares que a gente pode, né, mexer
de uma maneira barata, sem gastar dinheiro, não sei o quê. Então, só de tirar os veneninhos, açúcar, farinha industrializada, e colocar mais comida de verdade, do jeito que der, mais carnes, mais ovos, mais vegetais, mais frutas, e começar a fazer uma atividade a mais simples que for todo santo dia. Ah, mas todo dia é muito. 10 minutos por dia já vai te dar um resultado incrível. Se começar Poxa com vida. isso, se começar com isso, impossível ser mais simples. Eu não tenho nenhuma dúvida que quem fizer isso 2, 3 semanas, eu não estou falando fazer isso um ano, não. Eu tenho quase que certeza que mesmo a pessoa mais cética e mais difícil de perceber a mudança, 90% das pessoas já vão perceber uma melhora. Em 3, 4 semanas. Eu acho que Eu assim, é costumo dizer o impossível ser mais... seguinte: se você não tem tempo, né? Tem pessoas que falam, não tem tempo, não bebo água, não tem tempo de beber água. Eu falo, cara, se você não tem tempo para beber água, você vai ter tempo para quê na tua vida? Não, Né? Se você não tem tempo de 10 minutos por dia. Eu tô falando para quem não tem tempo mesmo. É para e vou te falar até uma dica. Por que eu falo 10 minutos? Eu falo assim para os pacientes mesmo. Ah, eu não consigo e tal, faz 10 minutos. E aí eu explico para ele, falei assim, ó, e se por acaso você não conseguir fazer, tá tudo bem. Mas não fala que você não teve tempo. Fala que você não prioriza a sua saúde. A sua saúde não é importante. E tá tudo bem. Mas seja sincero com você. Porque 10 minutos todo mundo vai ter. Então, se você não fizer, tá tudo bem. Mas seja sincero contigo. Não se engane. Não é falta de tempo. É falta de vontade, prioridade, comprometimento. Tá tudo bem. E eu falo 10 minutos, porque é impossível alguém falar que não tem tempo. E aí, se ele começar a fazer, eu sei que logo, logo ele está fazendo 10, 20, 30, está mudando modalidade, está evoluindo. Perfeito. Bom, doutor, antes das nossas considerações finais, eu quero te agradecer por esse conteúdo rico, mas eu queria que você falasse como que as pessoas te encontram, como que elas podem ter acesso a você, a uma conversa com você. Compartilha com a gente, por favor. Aqui no perfil, né, @Dr. Marcelo Amorim, eu que respondo os directs e tudo, então consegue ter acesso a mim aqui. Parte profissional, né, ali no Instagram também a gente tem o contato, né, para atendimento, essas coisas. Eu faço atendimento online, então tem pacientes do mundo todo, e a gente acaba, como eu uso muito a questão relacionada a hábitos, suplementos, tudo isso, então muitas vezes a gente consegue, mesmo sem poder prescrever remédio, né, a gente consegue, né, ajudar muita gente através de suplementos que às vezes a pessoa vai comprar no país de origem. Então, acho que são os principais contatos. Eu tenho um canal do YouTube muito embrionário, que é Dr. Marcelo Amorim, mas acho que o principal realmente é o Instagram. E lá na bio do teu Instagram vai encontrar um vai link ter o contato, cai no WhatsApp de marcação, se alguém tiver interesse e tal. Então, cai lá. Legal. Então, agora uma consideração final, doutor, para esse conteúdo sensacional. Quem não anotou, perdeu. Perdeu não, que vai ficar no replay. Você vai poder assistir de novo e fazer as suas anotações. Então, uma consideração final, uma mensagem, né? Quem deseja ter uma vida mais saudável, física e mentalmente, talvez seja... O que você poderia finalizar com isso? Saúde, ela é o bem que vai possibilitar, né, a gente realizar qualquer coisa que a gente quiser na vida. Culturalmente, a gente se dedica muito menos à saúde do que trabalho, do que família, do que outras coisas, né? Então, eu entendo que para ter saúde, a gente precisa ter uma postura muito parecida que a gente tem, por exemplo, no trabalho. A gente sempre quer evoluir, a gente sempre quer se dedicar mais, a gente quer sempre melhorar. E eu acho que a saúde é um processo evolutivo que nunca tem fim, né? O momento que você se acomodou na saúde,
você já está ficando sem saúde. Porque se cada dia que você não estiver buscando maneiras de melhorar, um pouquinho que seja, um pouquinho da alimentação, um pouquinho da mentalidade, um pouquinho da atividade física e tal, você vai ver que você vai estagnar e não existe estagnação. Ou você está crescendo ou você está morrendo. Porque cada dia você está envelhecendo. Então, o processo de ter uma saúde plena, ter uma longevidade, né, envelhecer com menos doença, ou tomando menos remédio e com mais vitalidade, é um processo que a gente tem que encarar como algo que a gente faz todo dia. Cada dia a gente faz um pouquinho, cada dia melhora um pouquinho. Não se compara com o outro. Faz o seu processo e ele não acaba nunca. E se eu olhar isso como uma coisa que é desafiadora, é legal, cada dia eu vou precisar, então, ó, se eu encarar isso como vamos colocar assim, Um fardo. um fardo, ou como um fardo, aí eu vou ter que melhorar cada vez, vai ficar muito mais pesado. Lembra das leis? Isso é uma lei. Se você cuidar da sua saúde, ela vai prosperar. Se você não cuidar, ela vai estagnar. Estagnar, automaticamente ela vai cair. Então, se é lei, a gente só segue, a gente não questiona. Se você não está crescendo, você está morrendo, né? Cada dia você está envelhecendo. A gente é tecido orgânico. Ai, meu Deus. Não gostamos desse papo. Não. Ixi. A maturidade traz um negócio pra gente, porque você corta caminhos. Sim, né? Legal. Então isso é muito legal. Porque quando você era jovem, você bate a cabeça um monte. À medida que você vai envelhecendo, você tem que usar a maturidade para você cortar caminhos em relação a construir sua saúde. Você tem mais disciplina, você tem mais resiliência, entendeu? Então, na verdade, o envelhecimento pode ser incrível, desde que você assuma a responsabilidade pelo seu envelhecimento. E não simplesmente espera ficar ruim para depois procurar alguém para te ajudar, né? Exatamente. Bom, doutor, olha, eu agradeço imensamente o seu tempo, já sei que aí é bem tarde também, a sua disponibilidade, a sua contribuição, esse conteúdo maravilhoso. Seja bem-vindo sempre aqui no InstaCast CL, com certeza a gente vai, eu espero que você possa conciliar aí a sua agenda para vir as próximas vezes. Quero agradecer também a presença de todos que estiveram aqui assistindo online. E desejo para você também, ainda dá tempo de desejar um feliz ano novo, que 2025 seja incrível, que Deus continue te abençoando assim grandemente, para que você seja esse médico que nós desejamos, né? Que todos os médicos tenham essa consciência, né, de olhar a causa e não só os sintomas, que isso de fato vai mudar uma geração quando a medicina convencional começar a ter essa abordagem integrativa também, né? Muito obrigada, doutor. Um beijo enorme para todo mundo. Um beijo para você. E até a próxima. Obrigado, Carmen. Obrigado pelo convite e até a próxima também. Tudo de bom para ti também. Tchau, tchau.